Só um instante. Olá para todo mundo que está entrando. Ao vivo do Formosura. Oi, gente. Estou convidando aqui algumas pessoas. Tá dando essa duplicada de fala aí só por enquanto, que eu tô. Vou sair. Voltei. Samuel? Oi, tô te vendo, tranquilo. Deu certo agora? Deu. Então, gente, boa tarde. Eu sumi para mim, mas voltei, apareci. Boa tarde. O meu nome é Maria Vitória, sou atriz do Grupo Formosura de Teatro. A gente está aqui no Instagram do Grupo Formosura de Teatro. A gente está com uma série de ações, uma programação, porque a gente está com uma ação chamada Viva Tito Rede Vivo, em comemoração aí, o aniversário do nosso querido amado Tito, que é dia 14 de setembro. Para quem não sabe, eu acho que a maioria das pessoas que nos seguem já sabe, mas para quem não sabe, que está entrando agora, o Grupo Formosura de Teatro, esse ano também está fazendo 35 anos de teatro, de atuação na cidade de Fortaleza, e a gente tem um espetáculo, que é um espetáculo do nosso coração, que é o Frei Tito Vida, Paixão e Morte. Então, desde o início de setembro, que a gente está fazendo ações, né, em comemoração ao aniversário do Tito. O espetáculo já existe há mais de, sei lá, 5 anos, mas a gente está com essa programação em função dos 75 anos do Tito. E nesse espetáculo, né, a gente começou essa série, essas lives, sábado passado, com a presença do José Genuíno e o Leonardo Costa, todo o espetáculo. E hoje a gente vai começar com a nossa querida e amada Nildes Alencar, que é irmã do Tito, que é uma educadora maravilhosa, uma grande militante, uma grande figura, uma guerreira, uma mulher de luta. E a Nildes Alencar é também a personagem que eu assumo, que eu coloco em cena no espetáculo Frei Tito, Vida, Paixão e Morte. Então, tem todo um carinho, um amor, um afeto, algo especial nesse encontro de hoje, porque essa personagem é real e também um grande presente ter trabalhar, atuar, representar a Nildes no espetáculo Frei Tito, Vida, Paixão e Morte. E hoje a gente do Grupo Formosura, eu aqui em nome do Formosura, agradeço imensamente essa conversa com a Nildes, a presença da Nildes aqui hoje. Boa tarde, Nildes. Boa tarde a você e a todos que estão nos vendo e ouvindo esta nossa conversa, que eu acredito que vai, além do sentimento profundo que vai despertar em cada um de nós, será uma oportunidade de fazer a memória de um período histórico que nós vivemos e que não podemos esquecer jamais, para que nunca mais aconteça o que aconteceu no nosso país com os nossos jovens, estudantes, militantes de igreja, de partidos, de ideias, isso aí tudo. Então, esse é um momento muito importante para nós. Aliás, cada data que nós comemoraremos daqui para frente será memória, história, e que nós temos que preservar e guardar isso com muito respeito, muito cuidado e muito amor. Gente, então, a gente ficou muito pensativo de como seria essa conversa, e aí a gente trouxe a ideia, a Nilde já está sabendo, que essa conversa ela vai partir, ela vai ser, como é que eu posso dizer, encaminhada, os caminhos vêm para a partir das cenas do espetáculo Frei Tito, Vida, Paixão e Morte. Mas, claro, que a gente é só como é que eu posso dizer, um start, porque a Nildes vai desenvolvendo do jeito que ela sentir, com o coração, enfim, que ela vai, né? Inclusive antes, para quem não sabe, a Nildes está aqui no estúdio, que tem aqui na minha casa, só que a gente, por conta do distanciamento, né? Aí eu estou no meu escritório, ela está lá no estúdio, então antes a gente conversou um pouco respeitando as regras de distanciamento,
várias passagens do Tito que eu já estava assim, doida para estar gravando, porque era uma conversa incrível. Então, para começar, Nildes, eu vou trazer uma cena que é ali no primeiro ato do espetáculo e vou falar só um trecho de uma fala que eu faço, né, como Nildes, porque a gente tem pouco tempo, né, e eu quero mais é que você traga e eu não quero ficar aqui tomando tempo só. Vitória, só antes de começar, licença, só para a Graça falou que é uma honra, a Graça, diretora do grupo, que é uma honra receber a Nildes com a gente, certo? O Ricardo Guilherme mandou um abraço para minha primeira professora Nildes. Oh, com muito amor. Nildes é a fonte para a minha escrita da peça sobre o Frei Tito. Ok. Lindo. Então, gente, a gente vai começar. Eu conversei com o Nildes também que essas escolhas foram feitas muito a partir dos meus afetos, do que é que me afetava no espetáculo, o que é que, quando eu estava fraca enquanto atriz, me impulsionava para conseguir realizar o espetáculo com a maior verdade possível, né? Então, tem logo no primeiro ato, no momento em que o Tito decide ser dominicano, né? Tem uma fala que a minha personagem Nildes fala, né, nesse momento, que ele diz para ela que vai ser dominicano, ela diz: Tito, você só tem 20 anos, você tem uma vida inteira para viver. Será que você tem vocação? Trabalhar na igreja de fora como uma pessoa qualquer é uma coisa, ser padre é outra totalmente diferente. O seu trabalho com a igreja foi sempre um trabalho político, um trabalho de militante. Pense bem. Exatamente. A minha preocupação era que o fato dele ser tão jovem e ser um rapaz engajado com a sua juventude, com os jovens, tinha suas paquerazinhas, havia uma militante de ação católica, da JEC, Alba, o nome dela, ela tinha muitos apaixonados na JEC, que era o movimento estudantil da igreja, e ele tinha uma paixão grande por ela. Como é que você vai fazer aí? Não, eu disse, não é assim, não. Você que não se cuidado, para você não escolher enganado. Agora, o que ele escolhesse, lógico, que para mim era uma honra ter um irmão sacerdote de futuro. Eu não conhecia nada da vida de Frei Domingos, os dominicanos, né? Eu não conhecia nada, que, na verdade, foi um grande homem na história da humanidade, conscientizador, um cristão de bastante conscientização, eu não conhecia. E não sabia que ele tinha tido conversas profundas com o Frei Beto, que nessa época também ainda não era frade, e deixa que ele foi descobrindo seus caminhos também vocacionais, do ponto de vista sacramental. Né? Eu não sabia, para mim ele era só aquele garoto que estava, aquele rapaz jovem, bonito, cheio de vida, brincalhão, amoroso, estudioso, apaixonado pela política. Então, para mim, aquilo me preocupou profundamente. Deixa que, na verdade, era o que ele estava buscando, né? Mas o que ele escolhesse, eu disse, o que você escolher vai ser compreendido e aceito. A minha mãe morreu de feliz, porque ela queria um filho padre, o sonho dela era esse, né? E aí surge ele. Foi uma surpresa para todos nós. E tínhamos um cunhado que dizia: o quê? Esse rapaz inventar de ser sacerdote, quer dizer, vai viver às custas de quem? Aí ali eu tomei as dores. Ele não estava presente, o Tito, estava em Recife ainda. Eu disse: ele não vai viver às suas custas, pode ficar certo disso. Porque aí a gente toma logo a defesa, né? Quando ele disse: vai viver às custas de quem? Porque achando que padre não trabalha, não produz, né? Vive às custas. E aí eu tomei as dores, né? Mas assim ele seguiu o seu destino, a sua história, fez a sua história vocacional, que, por sinal, não decepcionou a ninguém. Foi o contrário, um grande símbolo, né? Vitória, só pedir para tu falar um pouquinho mais perto ou então mais alto, que teu áudio tá baixo, certo? Só o teu. O meu? Isso. Tá massa. Outra coisa, o Gian Cândido falou assim: minha monografia é sobre o Frei Tito, como referência o filme Batismo de Sangue. Gostaria muito de ter contato com a Nildes. Seria possível me passar um número ou um e-mail? Lamentavelmente não tem e-mail, mas o número do meu telefone está às ordens. 32
99930. Esse é o da residência. O do celular é 9. Ai, Jesus. É 9. Mas eu posso passar depois. É só entrar em contato com o Eu promotor dos terei o velhos. maior prazer. Podem ficar conscientes de que a minha responsabilidade, o meu compromisso é de ir até o último dia da minha vida, seguindo as pegadas daquele jovem que tanto amei por ser irmão, como admirei por ser o cristão que ele foi, e até as últimas consequências com que ele viveu. Eu admiro meu irmão profundamente. E eu estou pronta para isso. Então, Vitória, a gente pode combinar do Jean Cândido entrar com a gente em contato no privado, né? Que a gente passa o contato dela, não é isso? Já que ela permitiu, passa sim. Certo. Show. Gente, Nildes, então, tem uma passagem aqui que eu acho que não existe acaso, né? Porque eu acredito muito em Deus e da espiritualidade nos conselhos aí. E na hora que a gente estava conversando há pouco, me fez mudar o roteiro. Porque eu ia passar por um outro momento, mas aí eu vou trazer um trecho que não ia entrar, mas diante da sua fala eu vou colocar. Que é o seguinte: a primeira visita que a gente traz no espetáculo da Nildes, né, para o Tito, no presídio, depois dos primeiros processos de tortura que ele vivenciou, diante, né, do militante que ele era, do engajamento dele, você fala o seguinte no espetáculo, né? A personagem fala o seguinte, é bem pequeno, que ela fala assim: faz uma semana que eu cheguei em São Paulo, mas eu tive de esperar que chegasse o dia da visita. Aí ele diz assim: tudo bem, não faz diferença, no teu família em São Paulo. Aí ela diz: e não vem ninguém ver você, um padre, um amigo? Aí ele diz: sim. Essa coisa da espera pela visita, né? Isso é que eu queria trazer, porque você falou de um jeito tão contundente agora, na nossa... É porque, na verdade, o Tito não tinha família lá, né? A família dele eram os frades do convento, muitos ocupados, muitos deles. E os amigos que ele tinha eram poucos assim. Tinha a dona Terezinha Zerbini, que não tinha condição de visitá-lo, porque ela estava sendo uma mulher também observada, acompanhada pelo regime militar, né? As amigas que ele tinha eram através dos outros dominicanos, quer dizer, era por tabela, era amigo deles, acatavam, cuidavam dele, mas não havia aquele relacionamento de afetividade profunda, direta, de um amigo para o outro. Faziam mais por concessão, vamos dizer até, por caridade, por acompanhá-lo. E eu acredito, pelo que eu conhecia do Tito, que ele sofria com isso, ele sentia falta da presença amiga, de um amigo, das pessoas que ele tinha relacionamento em São Paulo, até porque não fazia tanto tempo que ele vivia lá em São Paulo. Então, eu considerava e considerei que o Tito estava numa solidão. Além da prisão, uma solidão que ele vivia. Embora lá dentro formasse o grupo, né, de amizades, de estudos, de práticas, de informações para dar a quem fosse visitá-los. Mas a visita era uma vez por semana, e mesmo assim, quem ia visitá-lo no decorrer, fora o período de férias que nós íamos? Todas as férias nós fomos, não faltamos. Mas esse intervalo de de julho a dezembro, quem ia visitá-lo? Ninguém. Ou ninguém assim, ia visitar a todos, mas não tinha os familiares. Isso marcou profundamente a mim, porque eu sentia por ele, né? Eu tinha essa mania, ainda hoje tenho, né? de querer estar dentro dele para saber o que é que se passava, quais seus sentimentos, que dores ele sentia, dores morais, dores sentimentais. Eu queria estar dentro dele para saber.
e me arvorava com este direito. Então, quando eu dizia para ele, perguntava, não, Nildes, não se preocupe, está tudo bem, mas não estava bem. Eles tinham falta, eles sentiam falta disso. Lógico que sentiam. Os outros tinham os familiares, as pessoas que moravam em São Paulo, que iam lá, era bem diferente. E uma pessoa que não é muito bem vista no sentido de presenças, né, pode ser considerado que ele é um João Ninguém, ele é qualquer um, o que fizer com ele não tem problema. Isso acontece, a gente sabe disso, e aconteceu muito. Quantos morreram sem ninguém saber? Porque não tinha família lá, porque não tinha quem fosse recorrer. Embora o convento fosse a família que ele tinha e cuidava disso com muito carinho, com muito respeito, mas não era a família de sangue que ela pesa, e como pesou para ele nesses momentos, viu? Pesa de verdade. Foi isso aí. Entrando nesse assunto, Nildes, aí eu vou pular para no espetáculo, a segunda visita da Nildes, da Nildes do espetáculo. Me confundo com a cabeça, sabe? Eu estou com a Nildes, né? Mas, enfim, então, também são trechos que me fortalecem no sentido de me dão uma revolta como não é como nem como atriz, antes de atriz, é como ser humano, uma revolta, uma indignação tão grande que, por mais difícil que esteja o dia da apresentação, me dá força para atuar com tudo que eu posso, né? Com toda a minha alma, tudo que eu tenho. Que só um instante, que é essa hora em que ela fala assim, ela fala que não adianta denunciar a tortura lá fora, né? A igreja ficar denunciando a tortura lá fora, se no Brasil não sai nenhuma linha. Então, resumindo a fala, e aqui ela vai falar, eu sei, mas acontece que você vai ser julgado é aqui. E aqui, para a opinião pública, não tem problema nenhum. Tá todo mundo morrendo de feliz que o Brasil ganhou a Copa. E depois esse negócio do Brasil ser campeão do mundo, a impressão de que tá tudo bem vai aumentar. Então, você vai ter que contar com a gente. A família vai ter de se virar para tirar você daqui logo. Essa questão dessa Copa do Mundo, ao mesmo tempo de um genocídio aqui no Brasil, né? Porque nesses momentos é que nós sentimos, digamos assim, uma quebra tremenda entre a sociedade, o povo, as pessoas vivendo momentos de felicidade, de gozo, de prazer, de encantamentos, enquanto outros estão sofrendo e ninguém são invisíveis. Então, foi um momento que eu tive, a partir daí, a maior consciência da invisibilidade das coisas que acontecem com os oprimidos, com os que estão rejeitados, ou por prisão, ou por pobreza, ou por intelectualidade, por ignorância, ou por doença. Então, naqueles dias, para mim, abriu-se os véus, né, da realidade. Então, enquanto aqueles estão se divertindo, esses estão morrendo. E morrendo por quê? E para quê? E por quem? Por um Brasil livre, por uma sociedade, por um Brasil de analfabetos, que dentro da sua própria pátria, do seu próprio país, expatriados, porque se você falasse alguma coisa que não dignificasse o governo que se constituía naquela época, você era uma subversiva, você era uma perigosa, ou um perigoso. Então, era um país partido, decepado, de ponta a ponta. E era isso que eles estavam ali, e precisava que aquilo fosse denunciado, que aquelas coisas que aconteciam ali dentro fossem denunciadas lá fora. E que não acontecia, depois a gente soube, não só com os presos políticos, com os presos comuns.
havia casos de afogamento dos presos comuns, né, os bandidos da vida, os desprivilegiados, e que foram presos também, mas não junto com eles, mas eles viam. Quem dá conta de um miserável bandido morrendo afogado numa tina cheia d'água? Ninguém. E, no entanto, eles presenciaram isso. E, no entanto, ninguém sabe disso. E se sabe, você é massacrada porque está defendendo o bandido. Não é defender o bandido, é defender a indignidade de quem se considera poderoso e faz um ato desse com as pessoas. Isso a gente precisava denunciar, precisava que fosse. Quem ia fazer isso? Estávamos em plena ditadura, não vivíamos ainda a anistia, luta por anistia, não havia clima de flexibilidade das opressões, não havia nada disso. Então, era tudo amarrado, né, de ponta a ponta. E como vamos fazer essa história? Essa era a questão de como fazer a aproximação entre os que se animavam com a Copa, com o jogo, com o ganho do futebol, e os presos, aqueles que lutaram tanto para ter uma pátria livre, digna, estavam ali todos presos como bandidos, porque muitos não tinham nada a ver com assalto de bancos, nem com planejamentos de guerrilhas, embora tivesse também os que estavam em guerrilhas, em situação de guerrilheiros, mas havia os que não tinham nada a ver com isso. E, no entanto, estavam lá sofrendo, passando momentos de dificuldades imensas e de medo e de terrorismo lá dentro, pelo sistema penitenciário que havia, pelo apoio com que o delegado lá em São Paulo era o chefe supremo do poder, né, do poder das liberdades democráticas e sociais e humanas dos que estavam lá dentro. Então, isso tudo foi muito pesado, muito difícil de como divulgar isso quando voltasse. Então, vai, visita o irmão, leva comida, enche a barriga dele, leva uma camisa nova, leva uma lata de doce, leva rapadura, leva as lembranças, leva os discos, e dá para alimentar o preso que está lá dentro, enquanto sabe-se, né, aqui fora ninguém tem consciência nem conhecimento disso. Era preciso que houvesse denúncia. Como fazer a denúncia? Não tínhamos os meios, né? Estava todo mundo amarrado. Então, engolia calado aquilo tudo. Isso era sofrimento para as famílias, sofrimento grande mesmo, porque a gente vinha, reunia os familiares, dizia o que estava acontecendo, mas ficava só ali, nada acontecia, nada mudava, né? Nada mudava. Então, alguma coisa tinha que acontecer para mudar aquilo ali. Foi difícil, muito difícil. É isso aí. E até hoje os presídios do Brasil são uma vergonha, né? São vergonhas. O fato de se cometer um erro ou não estar contrário a outro não quer dizer que vai ter que ele ser tratado como um bicho, nem como um bicho, né? Que hoje a gente elevou. Aliás, depois da ditadura, muita gente aprendeu a respeitar até os animais. Tem muito que se aprender ainda, mas hoje tem as leis de defesa dos animais, a gente sabe como está. Mas antes, nem o próprio homem foi tratado como gente naquela época. A coisa melhorou, abriu cabeça a nossa consciência de respeito a tudo que foi criado, a tudo que está na natureza que é criada, merece respeito. Vitória, só ler os comentários aqui rapidinho, certo? Lê, Nildes, o William Mendonça, que é o ator que faz o Frei Tito, né, no nosso espetáculo, ele falou que Luiz, amamos muito você. Falando para você, o Leonardo Sampaio, Leonardo F. Sampaio, falou assim: quanta lucidez dessa mulher chamada Nildes de Alencar. Parabéns ao grupo Formosura de Teatro. Oh, maravilha. Eu quero. Pode dizer, Nildes. Primeiro dizer que eu me sinto muito honrada de poder ser ainda um instrumento, né, de comunicação para dar a minha parte ao mundo, ao que precisa. Me sinto uma pessoa comprometida. E dizer que, ao fazer isso, lamento, mas lamento mesmo,
estar nos meus 86 anos e não saber até quando eu vou chegar mais adiante. Lamento, porque tanto tem a ser feito, mas tem tanta coisa que a gente vai descobrindo que a idade tem essa maravilha de revelar, a gente reconhecer e aprender com a história, tudo isso. Dizer para eles que tudo o que me aconteceu e que me acontece, eu acho que eu não mereço tanto, mas queria ser 2, 3, 4 para poder trazer o mais possível para isso. Por isso que a gente diz e repete, o Tito ainda vive. Por isso que o Cristo falou, a gente não morre. A gente não morre, porque fica o que nós somos, se nós somos um pensamento de Deus realizado, olha meu pensar. Se somos um pensamento de Deus realizado, quem morre é a matéria, mas o pensamento continua. Então, ninguém morre, somos eternos. E estamos aqui, olha, Leonardo, Guilherme, Ricardo, que foi meu aluno, pequenininho, que chegava na escola, inteligente, que a gente já via nele aquele dom. Ricardo, cadê seus lápis? Você não trouxe? Ah, meus lápis, me esqueci. Tão lindo. Então, tudo isso foi um somatório de situações e, mais que tudo, a presença do Tito na minha vida, a presença da minha vida na dele, né? Eu me sinto uma pessoa profundamente gratificada. Estou aqui para a serviço. Estou pronta, pronta para o que der e vier. Quero dizer o seguinte, que não vamos brincar com a realidade que nós estamos vivendo, né? Para não chorarmos mais tarde. As lágrimas que nós derramamos foram muitas e muito difíceis, e que a gente não deixe de cuidar, estar atento, porque a qualquer momento a gente pode ser pego de surpresa, né? Então, não vamos permitir que nos aconteça coisas que nós não desejávamos que acontecessem. E eu estou aqui, minha gente, pronto para isso. Dizer que eu agradeço profundamente que quem me ouve acreditar no que eu estou falando. Isso é muito positivo, viu? Muito mesmo. Nildes, que linda. Nildes, ainda nessa visita, nesse momento da visita, ela tem um trecho que fala o seguinte: Tito, eu vejo sobrinho, eu vejo neto de general, parente não sei de quem, tudo gente protegida, que foi presa e saiu. Então, gente que está presa, mas não sofreu tanta tortura assim quanto você. Pois é. Pois é. Porque, na verdade, é duro a gente ter que falar sobre isso. Mas, na verdade, havia proteção de quem tinha prestígio de alguma forma lá dentro. A gente sabe disso. E o Tito foi um cearense, nordestino, cabeça chata, fala de, como eles chamam, a nossa fala arrastada. Isso, você sabe que isso pesa, isso é discriminatório. Nós somos nordestinos, eu vi muito isso, discriminados. Bastava ser nordestino para não ter aquele prestígio lá dentro. E, além do mais, quem era o Tito? O Zé Ninguém lá dentro, ninguém conhecia, ninguém sabia quem ele era. Não é que a gente fosse querer que ele fosse prestigiado a revelia e os outros ficassem para trás. Mas é que ele fosse considerado como uma pessoa que ele não era um marginal, ele é um rapaz pobre, um nordestino, pau de arara, que a gente com muita honra, eu tenho honra de dizer que sou nordestina, pau de arara, né, com a minha fala, cabeça chata, isso para nós que nos conscientizamos é uma honra, mas para ele lá, ele era um João Ninguém. Quem é esse rapaz? Quem é esse? Além do mais, né? Não tinha família lá, não tinha ninguém. Então, isso
foi uma realidade, né? Na verdade, há discriminação, a gente sabe disso. Então, eu não tinha aquele respeito à pessoa dele, né? Não tinha respeito. Isso eu percebi, eu vi, e não foi imaginação minha, foi uma realidade, e ela pode se repetir, né? Foi isso aí. Nildes, tem um momento que você falou agora também, quando a gente estava conversando, antes de começar a live, que eu acho que era muito legal que você trouxesse, de quando você, que também é retratado na peça, quando você quis levar algo para o Tito na prisão, e ele pediu para que vocês, a Nail de vocês, pegasse esse dinheiro e comprasse algo para a família de um dos presos que estavam lá, né? Um bebê, né? Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, que eu achei super pertinente. É assim, sabemos nós que nas penitenciárias naquela época dos presos políticos, havia muitos operários, muitos que se engajaram no movimento as, na busca das liberdades democráticas contra a ditadura que nós estávamos. Então, aqueles jovens que tinham família lá, famílias bem constituídas em termos financeiros, termos econômicos, e tinha aqueles que sofriam necessidade. E a gente muitas vezes pensa, né, que só os nossos e quem levava para os outros. E o Tito tinha essa sensibilidade. Ele via, ele penetrava no ambiente daqueles que eram mais carentes do ponto de vista de possibilidade da família poder ajudá-los lá na penitenciária, levando alimentos, o que fosse necessário para ele. E havia um preso operário, que eu não citei o nome dele, nem lembro, nem sei, que aí a gente levava muito, quando fazia aquela feira, levava aquelas comidas para eles se alimentarem bem e tal, e a gente aproveitava todo o dinheiro que tinha, guardava para o período das visitas em São Paulo para o Tito, né? E então ele chamou a atenção, disse: olha, não há necessidade de vocês trazerem nada para mim, eu não vou me vestir aqui para quê? Comer a gente já, todos vão trazendo, vai juntando. Há uma família aqui, que a senhora dele está para ter neném, e ele não tem condição, porque está aqui preso, e trabalha, era um operário, era um pobre, né, operário. Então, gostaria que vocês fossem lá, visitassem, dessem assistência. Foi o que nós, então, resolvemos fazer diferente. No lugar de levar as roupas, camisas e coisas levar para ele, nós fomos comprar enxovalzinho para a senhora que estava às vésperas de ter neném, levamos todo o material necessário, sapatinhos, roupinhas, fizemos todo o enxoval das crianças e levamos para lá, que foi realmente, quando nós chegamos, havia necessidade, a senhora muito chorou até de gratidão. E aí nós vimos que quantos presos políticos estavam ali e com suas famílias precisando de assistência, e às vezes a gente não via isso, né? Só via o preso da gente, aquele que era o nosso preso. Nós somos, na verdade, muito limitados ainda nas questões afetivas. E ele abriu isso, quer dizer, levem para lá, eu não estou precisando disso. Na verdade, tudo que a gente levava para ele, ele passava adiante. Não tinha, o Tito era muito desprendido, muito mesmo. Então, foi uma lição de vida para nós, foi uma lição de vida que ele nos deu, né? Este senhor ainda está vivo, né? Não sei, não lembro o nome dele, mas o meu irmão sabe o nome dele, eu vou perguntar. Ah, eu quero saber, eu fiquei É, tocadinha. O sabe o Tito, nome ele nos alimenta, né? Sempre que, dele? desde que a gente começou a trabalhar o Tito, que eu acho que foi um grande divisor de águas na minha vida, né? Assim, para essa questão do outro, né? O Cristo é o outro. A gente, na primeira conversa que eu tive contigo, tu nem vai lembrar, que lá no seu apartamento, a gente conversando, antes do espetáculo, antes da gente apresentar, estrear, ainda na pesquisa que eu estava fazendo, você falava isso, né? De o Cristo é o outro, né? Que essa fala ficou muito marcada. De que outra coisa que ficou muito marcada também, que é o momento em que você fala
que você falou que não está no espetáculo, está no espetáculo dentro de mim, né? Não está diretamente. Foi uma fala sua que você disse que na entrevista, que eu queria ressaltar aqui, que você falou que eu não lembro bem, você pode me corrigir se eu tiver Fala. não. Que o Tito, que não sabia que o Tito, você falou sobre amar ao próximo, né? Quando você ensinava isso para o Tito, você não imaginava que ele ia levar tão ao pé da letra. Foi algo assim que você disse, né? Então, isso foi muito marcante para mim. Poxa, uma pessoa que leva ao pé da letra é muito forte, né? Em relação... É muito bonito falar amar ao próximo, mas viver é muito raro. Muito raro, muito difícil. Mas ele tinha... É interessante. Ao mesmo tempo que ele aparentava ser uma pessoa desligada, ele tinha uma preocupação profunda com cada pessoa, o sentimento dela, a maneira da pessoa ser, a sensibilidade que ele tinha, porque o Tito era brincalhão, o Tito era gozador, ele era crítico nas brincadeiras, mas ao mesmo tempo que ele tinha esse potencial humano, ele tinha também a sensibilidade da necessidade do outro. Ele sempre via isso. Tanto que o Tito sabia fazer os seus amigos. E ele fazia os seus amigos pela amorosidade que ele tinha, pela capacidade que ele tinha de tocar os sentimentos do outro, de respeitar, de ser o amigo. Tinha uma coisa assim extraordinária. Né? E, além do mais, sobretudo, essa questão da diferença entre as pessoas mais pobres e as pessoas que tinham mais possibilidades econômicas. Ele não fazia distinção. O Tito tinha... Eu imaginava nunca que, às vezes, ele sentava à mesa, nas horas das refeições, e botava muito feijão no prato dele. Muito feijão. Eu dizia, como é que você se diz tão cristão, que vive para o outro, e bota o feijão todinho no seu prato, Tito? Fica aqui. E ele olhava aquilo ali, quer dizer, gostava de comer, e as comidas dele eram simples. Então, eu estranhava como é que ele tinha um potencial tão bonito, e na hora da mesa ele esquecia que a gente estava ali ao pé dele, né? Para comer também, né? Então, aquilo ali, para mim, era isso é uma contradição. Como é que você prega e faz e vive tanto, e agora no almoço você não deixou feijão para a gente comer? Então, essas coisas assim, que a gente não sonhava do Tito, nada, mas eu vi o Tito crescer, que eu não esperava que ele fosse daquela forma. Eu não esperava que ele tivesse, que aquele potencial dele tão significativo nos sentimentos desse a ele forças tamanhas que, embora nos últimos momentos, quando ele disse que é preferível morrer do que perder a vida, eu acredito que ele estava com medo de verdade de perder esses sentimentos todos que ele tinha por conta das alucinações em que estava presente, aquelas palavras dos torturadores, do delegado Fleury, né, que ficava na cabeça, e aí ali ele sentia o peso, né, de uma realidade que era as vozes que ele ouvia e o mundo que ele viveu e o mundo que ele era. Quer dizer, deve ter sido terrível os momentos dele nisso. E então ele não podia entrar em contradição, ou uma coisa ou a outra, né? Você não presta, você não vale nada, você é isso. Quer dizer, as palavras que eram ditas nas sessões de tortura, aquilo funcionou nos momentos de alucinação. Funcionou mesmo. E então ele disse: é preferível morrer do que perder a vida. Mas mesmo assim ele lutou por essa vida até a hora da sua decisão final. Se não foi decisão, né? Ele estava em alucinação naquele momento dele. Então foi uma das coisas que me tocou
mais profundo, que podia me doer mais na vida, era saber a forma como meu irmão morreu, que era uma forma que contradizia inteiramente com tudo que ele era. Só um Fleury mesmo para destruí-lo daquela forma. Só um Fleury e os torturadores. Então, isso foi uma das coisas que mais marcou do que a perda de morrer. Morrer, nós morremos todos, na verdade, a gente sabe disso. Mas não morrer daquela forma. Eu nunca aceitei isso. Então, é uma coisa que profundamente me revolta de uma certa forma, me dá uma certa revolta da destruição que fizeram com meu irmão, aquele irmão que eu conhecia profundamente, que eu sabia que tipo de pessoa ele era, que eu não posso dizer que conhecia suas entranhas, porque eu não fui psiquiatra dele, mas eu acompanhei o mais que eu pude penetrar no seu íntimo, eu procurava fazer e não consegui aceitar isso aí nunca. Foi muito difícil, muito mesmo. Vejo hoje as consequências, quando eu vejo os jovens se encantarem pela personalidade do Tito, pelo testemunho de vida que ele deu, pelo que ele deixou escrito, porque ele deixou, as suas poesias são apelos profundos a uma vida saudável, a um jovem cheio de amor, cheio de ternura. Tudo que ele grifou na sua Bíblia, nos seus escritos que ele fez, nas suas palestrazinhas que tem ainda arquivado e guardado, são coisas que dizem profundamente o que era o cristão que ele buscava ser, por quem que ele lutava, por qual a causa que ele lutava e o que ele achava que precisava ter para sustentar essa causa. E eles destruíram isso nos momentos de alucinação. Então, essas são coisas que nunca, nunca, nunca você esquece, nem e fica sempre na dificuldade de aceitar. Compreender, eu compreendo, mas aceitar é outra história. Né? Enquanto vida tiver, vou definindo a história do Tito, a situação dele e o que fizeram, o que uma ditadura pode acabar e destruir um ser humano. Não tem coisa mais terrível no mundo do que destruir um ser humano. Então, e um ser humano, por isso que a gente pensa que a escola tem que ser transformadora, renovadora, amorosa, para poder não ajudar a construir monstros para destruir a humanidade, que quer um mundo melhor. É isso aí que eu vivo amarrada nisso, né? Nildes, que Posso forte só sua ler uns fala. comentários rapidinhos? Por favor. O Léo falou aqui, o Leonardo Costa também faz parte do espetáculo, né? Ele falou assim: é uma honra poder fazer parte dessa história, mesmo como um ator que reconta, mesmo trabalhando com os personagens que causaram muita dor para o Tito. O Gabriel Castro também falou o seguinte: a memória de Tito constitui redes. Isso é muito forte. E Nildes é guia, farol de toda essa rede. Ser detentor de parte dessa memória e divulgá-la aqui em Minas é da ordem do imperdoável. Olha, Gabriel, um ator maravilhoso. É. Você conhece, Nildes? Olha, assim, no momento eu não estou lembrada, mas vendo, eu sei quem é, né? O Gabriel, ele está em Minas e ele tem um espetáculo, né, A Paixão de Tito. Incrível, assim, eu não assisti, mas ele fez séries de lives, né? Eu não assisti ao vivo, porque das vezes que ele veio, eu estava trabalhando. Mas o que veio na Fortaleza? Veio. Então eu conheço. Apresentou na sede do Bagaceiro, um grande ator sensível, maravilhoso, vestido de ouro. Sei. Olha, eu quero dizer que a gente recontar a história, o que é que nós fazemos? Recontamos o quê? A história do Evangelho, a história do Cristo. É o que ele foi, o que eu sou, que eu procuro ser cristão. Que nós estamos recontar a história é viver, é ser o personagem dela.
a gente, ao ser personagem, a gente repete aquilo que o que nos legou, né? Repete para o quê? Para uma renovação de uma nova vida, renovação de vida. Então, nós recontamos a história, uma história do Evangelho. A nossa missão é recontar. Por isso que a história é importante. Ela se repete? Não, ela se repete. Sim, porque a história do homem é uma só, de construir uma humanidade, né? Uma humanidade de paz e de amor. Esse aí é que é o nosso destino. E então estamos contando uma história do Tito, uma história do Cristo, o crucificado, uma história de um povo sofrido, uma história dos primeiros cristãos. A gente está repetindo isso aí. É importante. Então, eu me sinto honrada de dar um testemunho, né, e saber que esse testemunho que é dado, que o Tito deu, pode chegar, né, pode chegar à vida desses jovens e caminhar até o último momento, né? Eu creio que Deus está me conservando, eu estou lúcida, eu vou caminhando, vou levando à frente para que os jovens, que esses, Leonardo, Guilherme e outros, e todos, Gabriel e tudo mais, continuem, sabe, gente? E o teatro foi um instrumento maravilhoso na campanha da anistia. Foi através do teatro que a gente ajudou muito a mentalidade, a renovar o pensamento das pessoas e a lutar pela anistia, na época que nós trabalhamos juntos. Então, tudo é importante, tudo vale, e eu estou aqui, renovando aqui na Vitória, que me representou, olha aí, Vitória, e eu também procuro representar os grandes artistas, né? E assim a gente vai caminhando, né? Nildes, eu me lembrei de uma frase que eu ouvi no making off do filme Batismo de Sangue, que um ator que fez não foi o ator que fez o Tito, foi um ator que fez o Frei, eu não lembro se foi o Frei Oswaldo, foi o que ele falou no making off do filme, que ele encontrou um escrito do Tito, eu não sei se você tem acesso ou se você sabe, eu não sei como foi que ele teve acesso a isso, que era assim, eu hei de gritar bem alto quanto tínhamos para dar, mas os donos do mundo não deixaram. Algo que o Tito disse, você sabe dessa citação? Eu não Não, lembro bem, não, não. né? Ele Pode disse que ouviu de algum canto, tá no make-off do Baixinho de Sangue, eu vou procurar, porque eu acho incrível ele ter dito isso, assim, enfim. Não sei se é bem assim que ele fala, né? Eu também, minha memória pode tá falando. Samuel, a gente tem quanto tempo de conversa com a Nildes? Mas a gente tá passando os 49 minutos agora. Falta 10 minutos. Faltam 10 minutos? Pois então eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar para algo que pode ficar como último, senão já tem uma outra carta na manga, mas de toda forma, se a conversa se prolongar nesse trecho, não tem problema, porque já é um trecho que já é muito importante, que é lá na França, né, no exílio. Né, que também, quando a gente conversou mais cedo, você trouxe informações lindas sobre esse momento, eu queria ter gravado, mas acho que eu gravei na cabeça. Então, num espetáculo, né, tem um momento em que o Tito está lá no exílio, você vai naquela visita, né, e que ele se preocupa muito com como é que estão as pessoas, né, em casa, como é que estão as pessoas no Brasil. Então, tem toda essa preocupação dele que você também relata em vários momentos, né? E aí, quando ele fica indagando, tem uma hora que o personagem Nilson, lá no espetáculo, fala: você acha que alguém vai se meter em política contra a ditadura e dar a vida pelo país? A propaganda do governo, que já era intensa quando você saiu de lá, é muito mais avassaladora agora. Tanto que, se você chegar hoje no Brasil, você vai pensar que não tem fome, que não tem miséria, porque a TV só fala de coisa grande que o governo está fazendo. Usina, estradas, viadutos.
Eu não sei o que você queria que eu lhe dissesse do Brasil, Tito, mas eu só posso lhe dizer isso. Exatamente. Porque eu fiquei preocupada que ele pensasse que a gente estava bem, que pelas notícias que surgiam, que o país estava, né, num crescimento acelerado, que era uma coisa espetacular, maravilhosa, e nós sabíamos que continuávamos aqui, né, no Brasil, no mesmo sistema, todos assombrados, cuidadosos, a pobreza, o analfabetismo, a escolaridade, falta de matrícula, não tinha condição de receber crianças na escola, quer dizer, muitos problemas existentes, e ele pensasse assim, puxa, lá todos estão bem e nós estamos aqui abandonados, exilados, expatriados, né? E lá estão todos bem, porque eu acreditei e acredito, né, que quando se está distante da pátria, né, da forma como eles foram arrancados, né, exilados, banidos, expatriados, porque eles foram expatriados. Então, os que ficaram estavam muito bem. Então, eu quis dizer para ele que a coisa estava muito feia, que nós não estávamos bem por hipótese alguma. Estava todo mundo se escapando, né? E que ele não se iludisse, pensando que ele estava. Então, foi quando eu coloquei até: procure, você já estava dando algumas aulas, dando algumas palestras, né? Procure se firmar aqui, até quando, quem sabe, Tito, eu ainda disse assim, profetizei naquela hora, quem sabe vem uma anistia e você aguente até lá, mas que lá está prestando, não, de jeito nenhum. Porque podia ser, a minha preocupação era que ele estivesse achando que todos estavam bem e ele estava lá numa situação terrível, né? De isolamento, de doença, de abandono, e ele tinha medo. Sabe o que é que ele temia? É que ele se tornasse, eu percebi isso, é que ele se tornasse, sabe aqueles doidos de rua? Aqueles doidos de rua, que na nossa rua tinha um que era o feijão sem banha, que ele tinha juntava tudo quanto era papelão, lata velha, botava um outro que era o que a gente chamava o Guará. Ele vinha, Guará, canta, e ele cantava imitando os artistas. Então, vi que ele temia se tornar lá o convento, a ordem se cansasse dele, não pudesse mais suportá-lo, ou ele saísse da ordem para não ser peso para ela, e ao sair ele ia ficar aqueles, aqueles tipos de pessoas que são os tipos característicos que rondam pela cidade, né? Que faz aquela ronda, aqueles bêbados, aqueles loucos, aquelas pessoas engraçadas, que formam aqueles tipos característicos. Eu tinha certeza, eu percebi que ele temia que a vida dele terminasse daquela forma, porque ele sabia das crises, quando ele não estava bem, ele sabia que vozes eram vozes, eu que digo isso, não sou médico nem psicanalista, mas o que eu quero dizer é que ele sabia que ele, por mais que ele lutasse para não ouvir as vozes, elas vinham. E quando elas vinham, ele não tinha força para dizer não para elas, a não ser sob o efeito da medicação que ele tomasse. Então, ele disse: eu não quero mais ir para o hospital, Nildes. Por Deus, eu não quero chegar ali, porque eu sinto como se eu estivesse na penitenciária. Ao hospital, aquele estilo. Ele falou isso. Então, ele imaginou isso. E na cabeça dele, isso funcionou até o último momento. Ele não queria ser peso, ele não queria ser um instrumento, um ser humano ali que estava sendo em excesso na comunidade, embora a comunidade não adiantava, porque era o estado de saúde mental dele que estava abalado, não resolvia o problema. Então, quando eu vim e que eu cheguei em casa, que reuniu a família inteira, eu disse: a qualquer momento nós teremos uma notícia ruim do Tito. A qualquer, eu senti isso, eu chorei, mas chorei
a morte do meu irmão em Portugal, porque o avião fez parada lá para fazer a mudança, né? Eu chorei, mas chorei tanto que eu pensei que fosse enlouquecer também, que nunca mais eu veria o meu irmão, porque eu senti que estava perdido, senti que ele estava perdido. Então, quando eu cheguei em casa, que reuniu a família inteira, que eu olhei, eu desço do avião, que eu olho, que vejo a cabeça branca do meu pai, e vejo todos eles ansiosos para saber a notícia do Tito. E eu olhei e lamentei profundamente, porque eu tinha certeza que nunca mais eu veria meu irmão. Aí reuniu-se no alpendre da nossa casa, aí eu falei, nunca mais, a qualquer momento, nós receberemos uma notícia ruim do Tito. Então, a partir dali, eu vivi em função de uma informação que viesse e que foi que aconteceu. Desculpem. Então, isso foi o que aconteceu com um rapaz jovem, 28 anos, cheio de vida, sadio, inteligente, amoroso, capacitado para o mundo, né? E fazer uma destruição daquela forma. Quer dizer, e o que eu quero dizer com isso? Que não foi só o Tito. Foram milhões não, mas foram centenas de jovens que ainda hoje tem deles sofrendo as consequências da prisão, das penitenciárias. Por quê? Porque queriam uma pátria livre. Por quê? Porque não queriam um Brasil colonizado. Por quê? Porque queria todos os jovens dentro da escola. Por quê? Porque queria igualdade social. Por quê? Porque queria o homem com dignidade, que o homem nasceu para isso, para ter uma dignidade humana. E foi por isso, não é ser entendido? Por quê? Porque ajudou Marighella. Leiam, procurem a vida de Marighella, procurem saber o que este homem fez e veja que história linda ele tem para contar e que testemunho ele deu ao mundo. Então, por quê? Porque comunismo, coisa nenhuma. E comunismo, nós já estávamos saindo de uma igreja que profetizada pelo Papa João 23, uma igreja evangélica no sentido de que é o povo, a gente está ali para o povo ter a sua dignidade humana. Era isso aí, era isso que tinha na cabeça dele, de muitos e de todos os jovens, uns por conta de partido político, outros por conta das suas ideologias, outros por conta do seu cristianismo. Foi isso. Então, qual foi o crime que esse pessoal fez? Qual foi o crime? O crime de querer uma pátria livre? Hoje a gente escuta pátria livre. Pátria livre o quê? O que há por trás disso tudo? Vamos ver se é uma pátria livre mesmo que estão querendo. Então, foi esse o destino de todos aqueles jovens, como o Tito foi, não foi só o Tito, que os 14 de setembro, dia do nascimento do Tito, tem uma geração belíssima que caminhou pelas escolas, pelos liceus do Ceará, pela dignidade, que houvesse dignidade dos jovens estudantes, pelas faculdades, pelas universidades, pelos centros operários, pelas escolas, pelas comunidades religiosas. Foi isso aí que aconteceu, né? Agora, dizer que com isso aí que ele era um comunista, que é isso, né? Então, tudo isso que ele era um comunista, um vagabundo, aí vem todo aquele diálogo, não diálogo, mas aqueles impropérios em cima do Tito nas torturas, né? Ele no pau de arara, recebendo, tanto ele como o outro, Fernando também, recebeu torturas para valer no pau de arara. Então, isso, gente, é o que revoltou a gente. Mas hoje, nós estamos aqui conversando, 14 de setembro, dia de nascimento, nós tivemos uma geração belíssima que deixou uma história, que deixou rastro na história do Brasil. Nós não vamos negar essa passagem que aconteceu e que vieram
E as próximas gerações, como serão? Como serão os jovens? O que eles terão a fazer pelo seu povo, pela sua pátria, pelo povo, que é a nossa pátria mundial também? Pela questão, a gente vê aí as condições do meio ambiente, as condições dessa epidemia, pandemia. Nós vemos milhões de situações difíceis, o mundo inteiro em apelo. O mundo inteiro apela, né, para os jovens terem essa noção exata de que nosso destino é esse, é cuidar do outro. Esse é que é o destino da humanidade. Foi isso que eu aprendi com essa lição dos torturados, da guerrilha de Araguaia, das lutas dos operários, das lutas do sem terra, das lutas dos estudantes, das lutas da Uni. Tudo isso ficou marcado e marca a gente, e nós não podemos nos libertar delas, porque ela corre aqui, dentro de nós, cabeça, coração, o tempo todo. Não podemos desistir disso. E temos aqui setembro, 14 de setembro, né, que fica a passagem do aniversário dele, é uma mensagem para os jovens, para os velhos, que são velhos, cabeça branca, mas a gente é jovem, as ideias são as ideias mais revolucionárias possíveis nesse sentido, para que a gente possa dizer que eu contribuí, eu fiz alguma coisa pelo meu companheiro, pela vida, pelo homem, pela sociedade, pela pobreza, pelos presos, pelos banidos, pelos sofridos, pelos que estão destruídos como seres humanos no meio das drogas e tudo mais. Meu Deus, é tanta coisa que a gente não sabe nem, mas também somos tantos que podemos dividir as tarefas e cada um fazer o seu trabalho e dizer, Tito, a luta continua. Nós estamos vivos ainda. A luta continua. É isso que eu tenho a dizer. Foi nosso tempo, Vitória. Tá mutada, tá mutada. Queria agradecer. É muito difícil lhe ouvir sem se emocionar, porque não é a história do Tito, é a sua história, como você traz. Foi uma grande felicidade estar aqui hoje lhe ouvindo. Essa conversa, ela é tão necessária, profundamente necessária nesse momento que a gente está vivendo. A sua fala é tão vital, eu acho que é vital, sabe? Ela vai ficar gravada, que bom, porque tudo que você falou nos alimenta a alma, nos dá força, nos dá coragem, nos dá a vontade de seguir, né? Eu ia trazer no final, agora, o momento em que a Nils se despede do irmão lá, na hora que o corpo chega no Brasil, mas o conteúdo da fala você disse tudo agora, né? Que é ele ser esse símbolo, né? Da gente se ver no outro, né? Da gente entender a cada dia entender um pouco mais sobre o nosso papel nesse mundo, né? De que a gente não pode ser feliz sozinho, de que a gente precisa permanecer em luta pelo próximo, pelas pessoas que mais precisam, né? E o Tito e você nos ensina isso com tanta beleza, com tanta grandeza. Samuel, a gente tem mais alguma pergunta? A gente pode Não, encerrar. só pessoas agradecendo por esse momento, pedindo pra a gente botar o link depois no YouTube da live. Só isso mesmo, a gente já pode encerrar. Nildes? Oi. Vou ler de qualquer. Tem quantos minutos, Samuel? Já estourou. Muito obrigada. Obrigada eu, obrigada o povo de Deus, né? Quem é o povo de Deus? É exatamente os pobres e os ricos que se
responsabilizam pelos pobres. Então, somos o povo de Deus, né? Que Deus abençoe essa hora, né? Que nos, Obrigada. que nos ajude, né? Tô indo aí. É só lembrar, Vitória, que próximo final de semana tem de novo, né? Próximo final de semana, eu pensei que já tivesse caído. Não, ainda não. Caiu, não, ótimo. Então, que bom que as pessoas ouviram essa fala da Nildes. Próximo final de semana tem de novo. Nildes, com todo o coração, alma, Ah, existência, agradeço a sua também, fala generosa, também. grandiosa, iluminada que é, como sempre. Sempre. Amém. Nas Muito horas. obrigada. Vamos Tá por bem, tá.